Irmãos, nós estamos numa sequência de pregações pela manhã no Evangelho de Mateus, à noite na carta de Paulo aos Romanos, e às quartas-feiras nós vamos começar agora a sequência de orando com salmos. Vamos começar a examinar os salmos. Salmo 1 é didático, Salmo 2 é messiânico, então nós vamos começar ali no Salmo 3, uma oração de Davi, nas quartas-feiras. Mas hoje é dia dos pais, então, claro, eu vou quebrar um pouco a sequência, vou ainda estar em Mateus, mas vou pegar o Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, e semana que vem eu volto para o Mateus 4, aí a gente segue aí, volto ali depois de Mateus 5, Sermão da Montanha, tem muita coisa, mas hoje eu quero pensar no pai à luz do Sermão da Montanha. Pastor, poxa, o senhor está falando do dia dos pais, eu fico tão triste às vezes porque eu não tenho pai, não tive o pai presente, as marcas do pai foram marcas ruins, e eu sinto muito. Nós queremos ser solidários, irmãos, a todas as situações complexas que aconteceram. E queremos lembrar, acima de tudo, que o nosso Pai maior, Deus, Ele nunca nos abandona. E eu queria pensar na perspectiva do Pai da terra e também do Pai do céu, para que todo aquele que às vezes participa de um dia dos pais e fica um pouco sentido, ou porque o pai foi recolhido, ou porque o pai foi ausente, ou porque o pai ele não foi o pai que deveria ser e maltratou ao invés de abençoar, mas que todos nós olhamos na perspectiva do nosso Pai que está nos céus, que cuida de nós. E Mateus 5 a 7 fala muito sobre o Pai. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra para o dia dos pais, queria trazer uma palavra para os pais, uma mensagem ocasional, e eu vou estar lendo Mateus 7, 9 a 11, mas depois vou examinar desde Mateus 5. São 10h57, eu pretendo ver se 11h25 estou finalizando essa mensagem para a gente ir para a ceia e depois você levar o seu pai para a churrascaria. Então, irmão, não ouvi nenhum amém. Rapaz, nenhum amém, Fábio. Seu Almir, fiquei preocupado agora, seu Almir, nenhum amém. Né? Amém, teve um ali, né? Então, enfim, fazer aquela lasanha lá para o seu pai em casa, aquela salada, um hambúrguer, uma Coca-Cola já vale, não é? Mas, para nós, temos o nosso momento também de comunhão em família. Então, Mateus, capítulo 7, versículos 9 a 11. Mateus 7, 9 a 11, assim diz a palavra do Senhor. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, olha aqui a observação, sendo maus, sendo pecadores, não é nós, pais, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Na versão de Lucas, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, eu queria pensar essa manhã sobre uma teologia dos pais, à luz de Mateus capítulo 5 a 7. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer uma introdução. Depois da introdução, apresentar o levantamento de dados de quantas incidências de pai existe no Sermão da Montanha e como aparece. Trazer alguns conselhos para os filhos e 3 aplicações para a nossa vida com um videozinho no final. Eu queria só depois, se o pessoal do louvor, o pessoal do comunicação pudesse dar uma olhada, se o videozinho está ok, eu coloquei a URL do lado, só para ver se depois do finalzinho a gente consegue passar um videozinho de 4 minutos aqui para finalizar. A maioria, irmãos, de nós tem histórias marcantes com nossos pais. Qual é a sua história marcante com o seu pai? Qual é a história que você teve com o seu pai que lhe traz boas lembranças e boas memórias? Irmãos, uma das coisas que eu mais gostava era ir com meu pai ao Maracanã. Como eu gostava? Primeiro, éramos 4 filhos, então dinheiro pouco. O ingresso do Maracanã hoje é mais caro ainda, mas era caro. Mas pelo menos tinha geral. E na geral a gente ia, ficava em pé. A maioria de nós nem ligava para ficar em pé em geral. O único problema eram os líquidos que vinham da arquibancada, aí isso era problema. Mas você afastava e tal, e o saquinho não pegava em você. Não é? E eu gostava muito de ir na geral e na arquibancada junto com meu pai. Um dia eu fui numa dessas decisões, eu estava lá na decisão de Flamengo e Botafogo de 1992, 3-0 na primeira, 2-2 no segundo, quando a arquibancada caiu. A gente estava bem pertinho. Alguns 10 lances de arquibancada acima, e lamentavelmente vimos ali aquela tragédia acontecer. Mas o jogo começou, tal,
E as coisas foram passando. Eu vou no Maracanã desde pequeno. Maracanã e Caio Martins. Caio Martins hoje não é tão utilizado, mas meu pai sempre me levava. Muitas peripécias, certamente ele não falou para minha mãe, porque o ingresso não era eletrônico, então você tinha que ir no guichê, e para ir no guichê você quase era imprensado, quase era massacrado ali, porque tem uns pedaços de ferros assim em separação, e você fica sendo prensado ali, às vezes eram situações bem diferentes. Ou então, quando passávamos na estação de Manguinhos, e Manguinhos tem uma parte que não tem muro, pegávamos o trem ali e vinha rajada de tiro em cima do trem para todo lado, todo mundo se jogava no chão. Muitas emoções que passamos indo para o Maracanã. Uma delas, eu devia ter seus 6 ou 7 anos. E estavam distribuindo apito. Aqueles barulhos que a gente faz no Maracanã, muitas coisas são dadas, né? A pessoa estava com um sacão de apito. Não tinha espaço para ninguém se movimentar ali, tudo lotado, tudo cheio. E eu olhei o camarada, uns 3 lances de arquibancada acima, distribuindo apito. Estava com uns 6, 7 anos. Meu pai lá vibrando pelo time, animado, alegre. E daqui a pouco eu falei, vou dar um presente pro meu pai. Corri primeira, segunda, terceiro lance de arquibancada, meti a mão dentro do saco de apito, peguei um bocado de apito. Olhei pro lado, cadê meu pai? E aí eu olhei, pai, e ele gritando já, Rick, pai, e ninguém vê nada e tal. Daqui a pouco o pessoal olhou, abriu um pouco. O que foi, filho? Meu pai, perdi meu pai, tá por aí. E aí alguém me levantou. Que é esse filho? Foi gritando. Aí foi passando. Ele viu, levantou os braços e foram me passando lá por cima, não é? Eu cheguei no meu pai, ele olhou, não brigou, fez aquele semblante meio surpreso. O que aconteceu, meu filho? Aí eu abri a mão, entreguei um bocado de apito. Não, pai, fui pegar uns apitos pra você, pra gente torcer junto pelo nosso time. Meu pai aquele jeito, ele não demonstra muitas emoções, né? Aquele paraibano de arrancar peixeira, aquele jeito bem categórico, né? Aquele bem padrão, olhou. E aí, mas eu vi que ele sentiu, né, uma coisa de carinho, alguma coisa tocou nele ali. Me marca, cada vez o Maracanã me marca. Me lembro das idas que o meu pai fazia, porque não era fácil. 2 ingressos de geral, mesmo assim, é difícil para quem tem 4 filhos, trabalhando de 5 da manhã até 10 da noite, mas me marca. Você tem a sua história que marca. Eu me lembro que, porque meu pai levantava às 5 para sair e voltava às 10, eu ficava, às vezes, tentando levantar a hora que ele levantava. E eu acordava com aquela musiquinha da Tupi. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou, com sua carta na mão. Em algum momento você talvez tenha ouvido ela também. Você que levantava cedo lá. Ali, ó, muita gente conhece essa musiquinha. Era a hora que meu pai estava saindo. E eu olhava para ver se ele saía. E quando voltava, a gente estava lá. Minha mãe e minhas irmãs, domingo, iam para a igreja. Já convertidas, indo, eu ficava com meu pai. E aí ficava vendo lá Silvio Santos e tal, porque a alegria era estar junto com ele. Meu pai ainda está dentro de mim. Ainda há coisas do meu pai, da minha mãe dentro de mim e dentro de você. Há mais do seu pai em você do que você imagina. Há mais da sua mãe em você do que você imagina. Quem é que sabe? Quem é que conhece? O cônjuge. Porque o cônjuge olha para o pai, olha para você e fala, se fosse assim, você é igualzinho o seu pai. Seria maravilhoso, mas geralmente a frase vem, você é igualzinho o seu pai. Não deve acontecer aqui na igreja, mas há mais dos nossos pais em nós do que nós imaginamos. Há coisas difíceis, mas há coisas boas que nós trazemos dos nossos pais. E, por isso, uma das figuras que é utilizada para Deus é Deus Pai. Pastor, eu sou mãe aqui, e aí? Tá chegando, vai chegar o dia das mães, vou pregar em Isaías 49. Ainda que uma mãe esquecesse, Deus não esquece, porque ele também usa poderosamente e indelevelmente e de forma abençoadora a vida das mamães. Mas mamães, papais e filhos são representados nas Escrituras e hoje eu queria pensar nessa teologia dos pais. Sermão da Montanha. O que o Sermão da Montanha fala sobre o Pai do céu e os pais? Várias considerações. Pode passar, por gentileza. Quando passamos aqui em relação à questão do Sermão da Montanha, aqui ó, as passagens que eu queria separar para você, a Bíblia ela fala do Pai do céu. Esse texto me chama muita atenção, porque fala que o seu Pai compartilha o sol conosco, toneli ou nautu, o sol que é dele. Sermão da Montanha vai de 5 a 7, de Mateus, e Mateus 5:45 o texto diz, o sol é dele, é Deus, o de Deus, o sol é de Deus. E Deus pega o sol, e não importa se a gente ruim, se a gente boa, toda manhã o sol está lá para todo mundo. Então o texto diz, o Pai que está nos céus, ele compartilha o seu sol. Ele dá o seu sol. Porque ele ensina ao Pai da terra, ao Pai ser generoso.
Ao pai, muitas vezes, esse que está aí do seu lado, quantas e quantas vezes, irmão, quantas e quantas vezes, filho, comprou alguma coisa para você, um material escolar e outras coisas, quando ele, de repente, andava com o mesmo sapato a semana inteira, o mês inteiro. Pais não são muito de ir a shopping para comprar coisas para si, porque as demandas são tão grandes dos filhos, do cônjuge, e de contas e de outras coisas mais, que muitas vezes ele vai fazendo, vai produzindo, vai ajudando, vai abençoando. Deus ensina a generosidade aos pais. O pai é exemplo, Mateus 5,48, seja de vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Pai tem que ser modelo, queiramos ou não queiramos. Havia uma novela antiga, lá antiga, essa eu não vi não, irmã, do meu tempo não, é Pai Herói. Mas eu ouvi falar, alguém aí deve ter visto aí. Pai Herói, né? Aí o pessoal aí viu. Então a história deve fazer um pouco de jus ao pai, deve falar um pouco de um pai que era um pouco de referência. Irmãos, queiramos ou não, o pai e a mãe, eles estão sempre no nosso inconsciente, lembrando daquilo que fez, daquilo que realizou, daquilo que produziu. Não é? O pai é exemplo, o pai, ele é aquele que recompensa. Mateus 6,1, o pai do céu nos recompensa. O pai precisa incentivar o filho. Às vezes é uma coisinha aqui, é uma mesadinha ali, é uma roupa aqui, um detalhe. O pai da terra precisa incentivar. O pai, diz o texto, Mateus 6,4, Mateus 6,6 duas vezes, Mateus 6,18, o pai vem em secreto. O pai, ele tem discernimento. Querida e preciosa filha, irmã, às vezes existem meninas aqui que nasceram e tem 3, 4 irmãos que ficam ali de plantão, só vendo com quem vai namorar, né? Difícil, né? Barra pesada, brabo, né? Mas pais têm discernimento. Eles sabem, eles veem. Eu me lembro, eu trabalhava com meu pai, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, e às vezes pintava alguém lá para querer dar uma volta, comprar fiado de alguma coisa, passava, meu pai me chamava. Rick, ó, cuidado, fulano é mala, fulano é nosso cego, fulano é 7-1. Cuidado, pagou, trouxe a requisição, se assinou ali, que depois para a gente ter de volta tem que ter a requisição. Então pais têm discernimento, já passaram pelo caminho que a gente passou. Quantas vezes Elielso já passou pelo caminho dos filhos? Quantas vezes pastor Josimar passou pelo caminho que os filhos trilharam? Quantas vezes seu Almir? Quantas vezes Fábio? Quantas vezes pastor Everton? Já passaram pelos caminhos que os filhos trilharam. Pai tem discernimento. Pai sabe aquilo que precisa. O pai do céu sabe. E o pai da terra, ele percebe. Nem sempre você tem tudo aquilo que quer. Mas o pai percebe, o pai sabe. Então não adianta muitas vezes ficar pedindo se não dá para juntar ali, chegar ali. Mas pais percebem, pais sabem as necessidades. Eles estão atentos. O pai do céu é o pai, é interessante, Mateus 6,9, Pai nosso que está aí no céu. É o pai que está junto e está acima. Por quê? Aqui pensando na construção teológica, aparece o pai que está no céu em vermelho. Quando ler o Sermão da Montanha, por gentileza, faça uma coisa. O Sermão da Montanha trabalha com binômio teológico. Transcendência, Deus está muito acima de nós, muito acima, Deus criou o universo, criou coisa que a gente nem imagina. E imanência, mas ele está juntinho da gente, está pertinho. Se a gente clamar aqui, Deus ele faz perceptível a sua presença junto a cada um de nós. E isso começa Mateus 5, vem Mateus 6, e na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso lida toda com o binômio imanência e transcendência, para mostrar, o Pai está lá, mas está aqui. Veja, Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso, imanência, está aqui. Que estás no céu, transcendência, está lá em cima. Santificado seja o teu nome, lá em cima. Venha a nós o teu reino, imanência, puxa para cá. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, imanência, como é no céu, transcendência. O pão nosso, imanência, de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores, porque teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então há uma relação do pai que está lá, é muito grande, mas o pai que está cá. O pai é autoridade sobre a nossa vida. O pai é referência sobre a nossa vida, mas o pai também está junto. Então, ao mesmo tempo que existe o respeito, mas existe também aquele momento da brincadeira, daquele momento de estar junto. É como o Pai Celestial. O Pai é justo, pais devem ser justos. O Pai provê, também o Pai deve prover. Nosso Pai Celestial nos dá, o termo diz ali, bens, é agatá. Agatá não é bem traduzido por bens, irmãos. Dá a ideia que o pai vai abrir uma caderneta de poupança para você, uma conta para você, ou te dar um cartão de crédito sem limite. A proposta não é essa. A proposta que está ali no texto é agatá. Coisas boas, valores, princípios, o pai dá aquilo que é melhor. Não vou explanar hoje sobre a questão de agatá, que envolve kalós, kai, agató no grego, que envolve um mundo ali nesse agatá.
Mas a ideia não é bens exatamente como está traduzido na Revista Corrigida. A ideia são coisas boas. Aquilo de bom que o pai pode fazer para você, ele tenta fazer. O pai, ele requer obediência. O pai, ele é autoridade sobre a nossa vida. Agora, desses textos todos, eu quero pensar só um, para a gente pensar. Há uma intrínseca relação teológica entre o pai terreno e Deus Pai em Mateus 7, 9 a 11, onde nós lemos. Esse texto ele vai falar que se nós, sendo pecadores, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então Jesus pega a figura do Pai da terra, fala, teu pai pode até ser bênção, mas a semente do pecado está nele. E se ele é pecador, pode agora ser lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Mas se ele é pecador e sabe fazer coisa boa, imagina Deus que não tem pecado. Imagina Deus que é perfeito. Imagina Deus que é o Pai Celestial, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer nos abraçar, estar junto conosco, o quanto Ele é amoroso e bondoso. Bem, a gente vai ver algumas lições a partir de Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Antes apenas dessa aplicação, alguns lembretes teológicos e práticos para você que é filho. Assim como honramos ao Senhor Deus Pai, também devemos honrar ao Pai terreno. Por isso é bom alguns lembretes ao filho. Quais são os lembretes ao filho? Pode voltar para a tela anterior, por gentileza. Os lembretes para o filho. Está faltando uma tela aí no meio, mas não tem problema nenhum não, a gente vai. Eu vou aqui. Primeiro lembrete para o filho. Não se vai à casa dos pais de mãos vazias. Não se vai à casa dos pais de mãos vazias. Você vai para a casa do seu pai hoje, você vai para a casa da sua mãe hoje, você vai para a casa do seu avô e da sua avó. Tenta levar algum presente, tenta levar uma lembrança, tenta levar ainda que seja mensagem, fala, pai, na igreja falamos sobre isso. Leve alguma coisa para o seu pai e para a sua mãe. O seu pai e sua mãe já te abençoaram tanto. E é hora de você ir na casa do pai e da mãe para abençoar. Segundo, é intrínseco ao pai dizer que não precisa, mas é dever do filho abençoar. Pai, eu vou te ajudar. Opa, obrigado. Pai, eu vou te abençoar. Pai, vai ser eu vou te entregar aqui um negócio para você. Meu filho, não precisa. Pais habituaram-se a dizer que não precisa. Mas é dever do filho abençoar. Quem quer abençoar, abençoa. Amém. Então o pai vai dizer, não precisa. E você vai dizer, perfeito, mas eu quero te abençoar. Amém, irmãos? Amém. Falei para quem está do seu lado, abençoe seu pai, mesmo ele dizendo que não precisa. Abençoe seu pai. Pai, eu vou comprar uma camisa para você. Pai, eu vou comprar um sapato. Pai, eu vou te levar lá para almoçar. Vou fazer um almoço lá em casa. Meu filho, não precisa. Mas eu vou te abençoar, pai. Mas eu vou fazer. Pais são treinados em dizer não precisa. Assim como mães. A gente vai ver lá nas mães. Mas é dever do filho abençoar. Pais ajudam, mas não são banco. Consertam, mas não são serralheiros. Já é tempo de deixar o papai descansar, principalmente se fez mais de 50, 60, 70. E você já está aí com a sua casa organizada. Irmãos, temos que deixar os pais descansarem um pouco. Por quê? Às vezes você tem uns filhos que cresceram, estão com 30, 40. Uma benção, o pai vai ajudar sempre. Sempre que acionado, ele vai estar ali para ajudar. Mas ele já te ajudou muito, irmão. Então já é hora de tentar dar um descanso e chama ali, ou aprende, está do lado. Pai, eu estou com medo porque é elétrica. E elétrica eu não me dou bem, eu não confio que o chinelo vai segurar ali a energia, não sei desligar o disjuntor. Então me ensina, pai. Não é fácil para mim, me ensina. Aquela gota é uma benção. Gota às vezes, é quase que maldição aquele negócio. Porque você conserta a pia, você ajeita o negócio, bota o sifão e daqui a pouco vem pinga aquela gota lá. Né? Aquela gota é uma benção. E água é uma benção, encontra caminho. Então, pai, eu não sei trocar o sifão aqui, tá? Vai lá e pede. 30, 40 dá pra gente aprender. Mas agora o pai, a mãe, tem que descansar um pouquinho. Dá um refrigério pro pai, dá um refrigério pra mãe. Presente do Dia dos Pais não é caro, dentro da coerência. Caro mesmo é um filho quando você economiza, o que dá, geralmente, mais de R$1 milhão é gasto com o filho até os 18 anos de idade. Faz o seguinte, eu pedi para você quarta-feira somar, bota no papel, nasceu o filho, aí vai ter variáveis, não é? Por exemplo, vai ter variáveis de plano de saúde, se você vai ter ou não, escola, se vai ser particular ou pública, questão de fralda, começa a somar fralda, fraldinha aqui, fraldinha ali, fraldinha acolá,
não é? Até 1 ano o pessoal dá fralda de RN. Mas passou de 1 ano, o pessoal esquece que ainda tem fralda ali até 2 anos e meio, até 3 anos às vezes. E fralda é caro, cada vez aumentando. E fralda. E aí vem material escolar, aí vem a questão do traslado para lá e para cá. Faz a divisão, tem 4 na casa, divide quanto é que custa o aluguel dele, quanto é que custa a luz, quanto é que custa a água, quanto é que custa o sinal de internet. Faz o somatório e depois chega ao seu valor. Não estou dizendo que estamos colocando isso como um peso ao filho, mas só para nós entendermos que houve um investimento em nós, em cada um de nós, do pai e da mãe, para nós podermos estar aqui. Para eu usar esse sapato, essa calça, essa camisa, ter essa Bíblia, lá atrás houve algum investimento para que nós pudéssemos estar aqui. Quinto, lembrando, é dever de cada filho colocar mais um tijolo na construção do pai. A gente é filho. E como filho, o pai trouxe a construção até um ponto. Então coloca mais um tijolo, não é? Organiza a família, vai adiante, não é? Se você herdou um negócio do pai, um microempreendimento, um pequeno empreendimento, pequena empresa, coloca mais um tijolo. Se você herdou aquela família, coloca mais um tijolo. Teu pai foi até um nível, vai um nível à frente, vai um nível adiante. Teu pai começou a construir uma casa, deixou ele no embolso, reboca ali, embolsa ali, termina, faz a construção. Nosso dever é levar um pouco mais além aquela história de família que nos foi trazida. Portanto, se você teve uma infância complexa, em que não houve um casamento que durasse na sua vida, se não houve uma infância boa, se o pai maltratou, se os irmãos não se entenderam, se você já tiver uma família mais estruturada, já colocou mais um tijolo naquela construção. Se você aprendeu a amar e a não dar um mal ou violência em troca, você já colocou mais um tijolo naquela construção. A partir daí, 3 considerações, 3 lições à luz do... Primeiro, Deus expressa uma faceta do seu relacionamento conosco através da vida dos pais. Porém, apesar disso, devemos lembrar que, primeiro, pais trazem a marca do pecado. Por isso também precisamos rever a nossa criação. O texto diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos. Então os pais, mesmo convertidos, mesmo abençoados, mas a gente traz a semente do pecado, irmão. Somos pecadores por estado. Então Jesus disse: se você é mau, sabe fazer coisa boa, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se a gente recebeu uma criação, nosso pai era uma bênção, estava ali, ajudava e tal, mas tem elementos que passaram. E a gente precisa rever isso. Ô, Sara, dá um pulinho aqui, por gentileza. Não vou dar outros exemplos que depois você puxe minha orelha, não é? Mas aqui, irmãos, está a Sara, mato-grossense, filha de goiano com mineiro, casado com um paraibano aqui. Paraibano fajuto, né? Que não gosta de jabá com girimum, não é? Mas ama a minha terrinha lá. Criado no Rio de Janeiro, filho de um paraibano com uma carioca. A Sara é o cuticute do papai, é o quindinzinho da mamãe. Chega até hoje, pastor Everton, aí chega lá em Cuiabá, aí o sogrão coloca no colo, enche de beijinho, é o chameguinho. A sogra é um pouquinho diferente, a sogra tem mais o meu perfil. O sogro é chameguento. É uma benção, cheira pra cá. E Sara puxou todo o chamego do sogro. Eu fui criado lá de lá, e tá lá a Sara, aí eu tô criado aqui com o seu Zacarias, querido, amado, abençoado, mas aquele paraibano, daquele jeito, né, com as 3 irmãs ali, minhas 3 irmãs, e a dona Dara Lúcia. Eles devem estar assistindo aí agora, preparando as coisas dos dias dos pais, né? Minha mãe tem dito que tem assistido alguns cultos, né? E aí, eu cresci já diferente. Eu cresci vendo o seu Zaca pegando as malas, levando tudo, né? Mala de 4 filhos, ajeita, bota pra cá, bota a mochila pra lá, andando. Minha mãe com os 4, quase que arrastando ali, atrás, meu pai saindo, indo embora, né? Indo a ribanceira abaixo, vai indo. Sara lá no chameguinho e eu lá no afastadinho. Sara cresceu lá, comendo tudo natural, é jiló, é comida de passarinho, semente de girassol e não sei o que e tal. Pamonha, né? Pamonha fresquinha, freguesa. Pamonha lá. E eu cresci com um podrão em Angudo Gomes, não é? Cresci oleoso lá com tudo aquilo do carioca aí que você conhece muito bem aí. Esses negócios todos. Aí casa o paraibano oleoso junto com a mato-grossense natureba e a aproximadinha, chegadinha, né? Cuticute do papai e da mamãe.
Aí como é que faz? Aí eu tô lá 3 metros de distância do cônjuge e ela querendo lá juntinho. Aí tá na igreja, aí vai lá, aí eu vou adorar e tal, aí ela vem juntinho, Sara, afasta um pouquinho, Sara, eu sou preletor, não dá pra ficar tão pertinho e tal. E ela, aí eu tô levando o braço e tal, daqui a pouco ela encosta, então, Sara, dá um espaço, tem que ter um espaço, Sara. E aí... É desse jeito, é desse jeito, Fabrício, é assim. Há 22 anos. Você me deixa todo... Olha como é que fica o paraibano. Agora. Sossega aí. E aí, irmãos, o que a gente faz? A gente tenta encontrar um denominador comum. Nem lá na frente, nem todo grudadão. Mas, fala então, do ladinho aqui. Mãozinha dada, vamos juntinho, a gente encontra um denominador comum. Por quê? A criação dela é uma. Seu Admar e irmã Sudara estão nela. Minha criação é outra. Seu Zacarias e Dona Dara estão em mim. Só que revendo a criação, existiram elementos da minha criação que foram bênção, me permitindo ser um cidadão de bem, mas outros que talvez eu tenha que descartar para o bem do meu casamento. É Juízes 6:25, quando Gideão assume o ministério, e o pai de Gideão tinha altares a Baal, e o anjo vira para Gideão e diz: derruba o altar de Baal, que é do teu pai. Teu pai foi bênção, te ensinou a ser varão valoroso, te ensinou a ser bênção, a ser trabalhador. Mas passou na educação dele o altar de Baal, Gideão. Então, quando você vai assumir o ministério agora, você tem que derrubar. Há coisas no seu casamento que são bênção, bênção, bênção. Você é trabalhador, a esposa procurava um cara trabalhador. Você é honesto, maravilha, integridade. Mas, de repente, na sua casa, o pai não dava uma palavra. E aí chegou ela, falou: meu filho, conversa um pouco mais, meu filho, fala um pouco mais, se abre, compartilha os problemas, vamos orar juntos. De repente, aquilo que você trouxe de lá da criação não está fazendo tão bem ao teu casamento. Meu convite a você, pai, hoje, é rever a sua criação à luz da palavra. E aquilo que ela já te disse, que talvez não seja tão bom no teu casamento, que venha lá de trás da criação, descarta isso. Deixa Deus limpar, deixa Deus modificar. Não é fácil a gente mudar. Até hoje eu estou sendo mudado. Hoje eu já fico mais juntinho na Mato Grossense. Ela vem pra cá. Né? Mas é um processo de transformação e a gente vai se entendendo e construindo nossa família nesses 22 anos de casado. Obrigado, pode sentar lá. Né? Então, em primeiro lugar, irmãos, vamos rever a nossa criação. Vamos rever aquilo que a gente recebeu. Seu pai foi bênção, mas tem coisa que passou que não foi legal. Joga fora para o bem do teu casamento. Segundo lugar, pais, mesmo sendo pecadores, podem compartilhar coisas boas. Agatá é o texto. Como fruto da graça comum de Deus. Ainda que o pai tenha sido mal, diz o texto, sabe dar boa dádiva. Então tem coisa que vem boa. Ah, pastor, não havia nada que prestava no meu pai. Havia. Alguma coisa havia. Pega lá, tenta pescar, tenta puxar. Era trabalhador, era pontual. Ah, mas ele bebia, ele batia na minha mãe, ele me batia. E eu não suporto lembrar disso. Descarta isso. Pede a Deus para tratar. Não é fácil, não é fácil. É uma marca que só a graça de Deus para ajudar a modificar. Não é simples, não é fácil. Porém, de alguma maneira, quando ele estava sóbrio, tinha alguma coisa que poderia pescar e pensar. Qual foi a história pregressa dele de família? Tem algo que possa puxar? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, o que você pode puxar lá do teu velho? O que você pode puxar lá do teu papai? O que você pode puxar lá do teu avô? Que pode ser bênção para a sua vida. Vamos tentar puxar isso em segundo lugar. Terceiro lugar, o Pai Celestial é ulterior, muito além, significa o termo ulterior, de qualquer pai terrenal. Poxa, pastor, eu não gosto do Dia dos Pais. Poxa, pastor, eu tenho marcas do Dia dos Pais. Existem, irmão, são muitas histórias que a gente ouve. Esses 28 anos de ministério são cada situação que a gente ouve de gente que se chama pai, mas não deveria receber esse termo, esse título, por causa de situações que acontecem. Porém, há um Pai Celestial maior do que todos nós, do que qualquer um de nós. E o texto diz, será que o vosso Pai, quanto mais o vosso Pai Celestial,
não dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Ainda que hajam marcas, ainda que hajam traumas, ainda que hajam barreiras no coração, em relação a quem foi o pai, em relação ao dia dos pais, em relação a tantos traumas ou tantas marcas recebidas, existe um Pai Celestial que nos ama e está junto de nós para nos ajudar a termos um bom filho, uma boa família, bons relacionamentos, boa orientação, boas luzes vinda do alto daquele que é o Pai das luzes. Amém? Portanto, vamos celebrar com alegria esse Dia dos Pais. Meu horário aqui já foi, eu quero ainda passar um videozinho de 4 minutinhos no final aqui, se for possível, para trazer uma ilustração sobre a forma de conclusão do pai que você já tem até visto. Esse vídeo circulou muito. Eu já assisti mais de 30 vezes, mas eu gosto muito da história de Derek Redmond, um homem que rompeu alguma parte do seu músculo durante uma corrida olímpica, mas o pai dele estava lá quando ele precisava e nos inspira a poder estar ao lado dos nossos filhos a todo momento que eles precisem. Dá para passar, ô Marcelo? Dá uma olhadinha, por gentileza. Tem um áudiozinho, não sei se vai conseguir liberar o áudio. Qualquer coisa, tem um link do lado também, se quiser puxar, pode ficar à vontade. Tem um áudio aí. Cuando estoy triste y mi alma tan cansada, mi corazón siento desfallecer. Me quedo aquí, espero en silencio, que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. No es vida así vivir sin tu anhelo, si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. The greatest arena in sport. He's getting the cheer of the games. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes,
fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Vamos orar, irmãos? Há diversas situações, há pessoas que tiveram pais maravilhosos, há pais que têm filhos maravilhosos, há outros pais que gostariam de ter sido melhores pais, se converteram depois, que a família desmoronou, e se voltassem no tempo, tentariam ser melhores pais. E há filhos aqui muito sentidos, porque o pai não foi o pai que deveria ser e às vezes não conheceu o próprio pai. Deus, ele conhece a todos nós, e ele está aqui nesse dia para nos fortalecer, nos amparar e renovar as forças de cada um de nós. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com o Pai. Pai da glória, essa é a tua palavra que nos traz a realidade que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos por tua graça comum, mas o Senhor, como Pai celestial, como cuida melhor de nós, com um carinho todo especial e nunca nos abandona. Aqui em nosso tempo e espaço, Pai, comemoramos o Dia dos Pais hoje, segundo domingo de agosto, e queremos pedir ao Senhor, Pai, que receba a gratidão do coração de alguns filhos por pais maravilhosos que têm, o agradecimento do coração de alguns pais por filhos tão amados que o Senhor concedeu. Que o Senhor receba a oração de alguns filhos por já terem tido o pai recolhido e sentem a ausência dele, alguns que tiveram um pai presente, mas que foi tão negativamente, que sentem as dores, as marcas, e outros que tiveram um pai ausente ou não o conheceram. Meu Pai, nós queremos pedir, toma cada um de nós em tuas mãos. Tu és o Senhor que constituiu a cada um de nós do ventre da nossa mãe. Por isso, Pai, acalenta cada mente, cada coração. Ó Deus, e passa o bálsamo em cada um de nós, traz o refrigério sobre cada um de nós, e ajuda-nos, Pai, a confiando no Senhor, o Pai nosso que está nos céus, o Pai que é santificado, o Pai que cuida dos filhos, o Pai que ama cada filho. Pai, que sintamos o teu cuidado agora, o teu abraço, o teu bálsamo, o teu carinho. Sintamos o Senhor mais próximo de nós do que o respirar de um irmão amigo, de uma pessoa preciosa. Pai, que o Senhor, que nunca nos abandona, fortaleça cada um aqui, Pai. E te daremos sempre a gratidão por seres o nosso Pai Celestial juntinho de nós. Recebe assim, pois, Pai, toda a honra, glória, gratidão e louvor, pois oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos celebrar a ceia do Senhor?